Boa noite, sou o Bispo Rodrigo e quero tirar nesse vídeo aqui algumas dúvidas. As pessoas costumam me perguntar: vem cá, você é católico, mas não é católico romano? Como assim? Não entendo isso. Existe outra igreja católica sem ser igreja católica apostólica romana? Bom, primeiramente temos que entender o termo católico, o que ele significa, né? O termo católico vem do grego e significa universal, né? E o termo católico ou católica foi usado pela primeira vez para a igreja por Santo Inácio de Antioquia em sua carta aos Esmirnenses, no ano de 106 aproximadamente depois de Cristo. Ou seja, somente 106 anos após Cristo é que o termo católica foi aplicado à igreja, né? Santo Inácio pretendia com isso dizer que a igreja alcançava todo mundo, abraçava todas as nações, raças, línguas e povos. Não era o nome de uma denominação. A igreja em si não tinha nome. Cada igreja era denominada pelo seu nome local. Igreja em Esmirna, igreja em Éfeso, igreja em Corinto, igreja em Jerusalém e assim por diante. Então, nós não conhecíamos, na época, uma igreja com o nome de Igreja Católica Apostólica Romana ou Igreja Católica Apostólica de Jerusalém, Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, ou seja lá o que for. A igreja era uma, virtualmente falando. Por que virtualmente? Porque vemos nas cartas paulinas que até mesmo as igrejas locais tinham diferenças entre si, né? Cada localidade tinha suas peculiaridades, seus usos, seus costumes, e o que os apóstolos tentavam fazer, principalmente Paulo, era unificar essas igrejas sob a mesma doutrina através das epístolas, através das cartas. O cristianismo nunca foi uno, falando da forma de ser unificado em tudo, doutrina, usos e costumes. Desde o seu início ele tinha as suas subdivisões. Em Atos dos Apóstolos mesmo nós vemos que existia um ramo totalmente judaizante do cristianismo, que queria que os cristãos seguissem à risca os preceitos judeus, e outro grupo liderado pelo apóstolo Paulo, que queria que os cristãos se separassem totalmente do judaísmo. Então, o cristianismo já nasceu com uma subdivisão em seu seio, sem contar os cristãos gnósticos, já do primeiro século do cristianismo. Né? Os cristãos gnósticos são os responsáveis, por exemplo, por escrever o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe e outros evangelhos que são descobertos por aí e tem mais conteúdo metafísico e filosófico do que as doutrinas cristãs como propagadas nos evangelhos ditos canônicos. Então, a igreja cristã, no seu primeiro século, ela era denominada apenas pelo nome das localidades em que estavam. A igreja, como conhecemos hoje, cada igreja com sua denominação, ela só começou após a época dos concílios, né? Houve os concílios e as igrejas foram se separando, as localidades foram se separando. Por exemplo, a primeira grande separação foi no concílio de Éfeso, da onde saiu a Igreja Apostólica Assíria, mais conhecida como Nestorianos. E depois veio a separação do concílio de Calcedônia, onde saiu outro grande grupo, os coptas, os sírios e os armênios. Né? Futuramente derivaram-se desse grupo outras igrejas como a Etíope e a Eritreia. E aí foram se criando denominações. Esse primeiro grupo que se desligou foram os primeiros a se denominarem ortodoxos, antes mesmo até do que as igrejas chamadas bizantinas.
né? Hoje em dia são conhecidos como ortodoxos orientais, né? O que para mim é um pleonasmo, mas, enfim, é como são conhecidas hoje em dia, ou monofisistas ou pré-calcedonianas. A Igreja Romana, por ser sede do Império Romano, do antigo Império Romano, começou a se destacar sobre as demais, começou a crescer mais do que as demais em importância, em tamanho, e ela ganhou o título do imperador que foi dado ao Papa de Roma de primus inter pares, ou seja, o primeiro entre os iguais. Ou seja, era um título honorífico. O Papa não tinha o poder de mando sobre os demais patriarcas, mas apenas era reconhecido como tendo a primazia de honra. E quando a capital do império foi mudada para Bizâncio, né, depois denominada Constantinopla, o patriarca de Constantinopla também ganhou um título equivalente, que foi o título de patriarca ecumênico. Então, houve uma grande rivalidade entre o patriarca de Constantinopla e o patriarca do Ocidente, que era o Papa Romano. Então, nesse período, se consolida a chamada Igreja Católica Apostólica Romana, né? E o nome católico, né, no caso, no feminino católica, passa a ser adotado como nome oficial da denominação romana, mas inicialmente o nome católico, ou sua forma feminina católica, era apenas a designação da igreja de forma geral, englobando todas as igrejas locais, como fazendo parte da Igreja Una Santa Católica e Apostólica de Cristo, ou seja, a igreja que abrange todos os lugares, línguas e povos. Hoje, quando falamos em Igreja Católica, lembramos logo da Igreja de Roma, de rituais, de paramentos, de missa, de santos e por aí vai. Mas existem outras igrejas que têm o nome católica em sua denominação, que diferem um pouco da Igreja Romana, né? Aqui no Brasil temos, por exemplo, a Igreja Católica Apostólica Brasileira, que é uma subdivisão criada por Dom Carlos Duarte Costa, que lembra muito a Igreja Romana, tem poucas diferenças, a não ser que não existe o celibato obrigatório, mas lembra muito a Igreja Romana. Temos a Igreja Católica Apostólica Independente de tradição salomoniana, né, que foi fundada por Salomão Ferraz, também uma igreja católica, porém de viés mais reformado. O celibato é opcional, bispos e padres podem se casar. Temos na Europa a Igreja Vétero-Católica, que foi criada no Concílio Vaticano I, né, uma subdivisão da Igreja Romana, de uma parte da Igreja que não aceitou o dogma da infalibilidade papal e se separaram do Vaticano e montaram sede na Holanda. E essa igreja ela é muito utilizada quando se quer chancelar alguma ordem episcopal desconhecida, porque essa igreja é uma igreja praticamente desconhecida em geral do público. Então, muitas igrejas se valem desse nome vétero-católica, mas poucas são de fato ligadas à Holanda, né? Muitos dos véteros católicos, por assim dizer, são apenas de nome. Temos a Igreja do Oriente, a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, ou simplesmente Igreja Ortodoxa. Essa ainda mantém a antiga prática de denominar as igrejas pela localidade. Então, vemos a Igreja Ortodoxa de Constantinopla, a Igreja Ortodoxa Russa, a Igreja Ortodoxa Ucraniana, a Igreja Ortodoxa da Polônia e assim sucessivamente. Cada igreja com seu patriarca ou metropolita, né? O patriarca ele é o equivalente ao Papa, porém tem certas diferenças. Ele não tem o poder monárquico que o Papa romano possui. As decisões são sempre sinodais, se reúnem no sínodo geral
e nesse sínodo são tomadas decisões da Igreja, né? Então, nós vemos que existem múltiplos catolicismos, sendo que no Ocidente a Igreja Católica Apostólica Romana, por ser a igreja dos conquistadores europeus, é a mais difundida e a mais conhecida, né? Então, muitas das vezes quando falamos, eu sou católico, o pessoal, católico apostólico romano. Não, 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 sou de outra igreja católica. Mas existe, e é ligado ao Papa, é válido, o casamento é válido, o batismo é válido. E todas essas perguntas são subjetivas, porque o que coloca em xeque a validade de um casamento, de um batismo, não é o reconhecimento do Papa, do Patriarca, mas sim a dedicação a qual foi feita tal cerimônia, diante de Deus. Se um casal se une diante de Deus, seja na igreja que for, se eles estão bem intencionados, se eles estão com a real intenção de contrair um casamento, tal casamento é válido. Da mesma forma, o batismo, se for usada água e a forma trinitária, não importa a igreja, tal batismo é válido. Até mesmo o batismo de igrejas protestantes e evangélicas, né? Então, não devemos falar de um catolicismo, mas de catolicismos, no plural. Sendo que quando falamos de igreja geral, igreja universal, falando assim, falamos da igreja indivisível de Cristo, que reúne todas as demais denominações e um dia será reunida num só rebanho, né? A Bíblia fala que haverá um só pastor e um só rebanho. Então, todas as denominações um dia se reunirão debaixo de um mesmo rebanho, não sob uma mesma denominação, porque quando essa reunião for feita, não haverá denominação, haverá apenas o reino de Cristo. Então, se extinguirá as denominações e tais querelas serão meramente coisa do passado. Então, espero que eu tenha esclarecido um pouco sobre a questão do termo católico, né, que não é o nome de uma denominação especificamente. Tem denominações que utilizam em seu nome o termo Igreja Católica, registram em cartório Igreja Católica Apostólica alguma coisa, né, romana, brasileira, ortodoxa. Porém, o termo católica simplesmente significa Igreja Universal. Só foi usado 100 e poucos anos depois de Cristo, e até hoje isso é motivo de confusão entre as pessoas que não compreendem o uso de tal termo. Bom, vamos ficar por aqui e numa próxima a gente fala sobre outro assunto. Boa noite e que a paz de Cristo esteja com todos.